Olá, bem-vindos a mais uma live do Hospital Mãe de Deus. Eu sou Silvana Schmidt, da Comunicação Corporativa da ESC, mantenedora do Hospital Mãe de Deus. E a pauta da nossa conversa hoje não poderia ser diferente, né? É coronavírus. Vamos falar sobre cuidados que os pacientes oncológicos devem ter em meio a essa pandemia. Para isso, está aqui conosco o gestor do Centro Integrado de Oncologia do Hospital Mãe de Deus, Dr. Alan Zambuja, e a infectologista responsável pelo controle de infecção do hospital, a doutora Vanessa Schultz. Antes de a gente iniciar nossa conversa, é bem importante a gente passar para quem está nos assistindo os dados epidemiológicos da instituição com relação ao vírus até o momento. Até o momento, o Hospital Mãe de Deus já atendeu 225 pacientes com suspeitas de Covid-19. Desses, apenas 8 deram positivos. E nesse momento, nós temos 2 pacientes internados em isolamento para tratamento da doença. Doutora Vanessa, antes de a gente entrar então nos cuidados que os pacientes oncológicos devem ter, você poderia explicar para quem está nos assistindo o que é o Covid-19? Então, bom dia. Covid-19, então, é a doença causada pelo novo coronavírus, né, que surgiu, então, lá na China, né, no final do ano passado, então, em dezembro de 2019, e acabou se espalhando por todo mundo, e agora, quando se espalha para todo mundo, a gente chama isso de pandemia, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, esse vírus, então, ele é um vírus que causa principalmente doença respiratória, né? Então, ele causa sintomas parecidos com a gripe, né? Então, ele causa febre, tosse, pode causar dor de garganta, dor no corpo e, eventualmente, falta de ar em alguns pacientes, ou desconforto para respirar, enfim. E aí ele pode também atingir não só a via aérea superior, mas também os pulmões. E os pacientes que mais suscetíveis à doença pulmonar são os pacientes idosos, pacientes com doenças crônicas, né? E imunossupressos. Então, e ele é transmitido na forma de gotículas e contato. Então, o que é importante a gente ressaltar? Então, que ele, quando a gente fala, quando a gente tosse, né, quando a gente espirra, é a forma como a gente transmite esse agente, esse vírus. Tá? Então, essa é a forma de transmissão. E quando essas gotículas caem no ambiente, a gente toca no ambiente contaminado e leva a mão à boca, ao nariz e aos olhos, é quando a gente pode, através dessas partículas que ficam, né, nas gotículas, levar o vírus para nossa boca, olhos, nariz, e aí ele entrar na nossa mucosa e aí causar a infecção. A principal forma, então, de a gente prevenir e evitar a transmissão pela higiene de mãos, né, e a etiqueta da tosse. Então, se a gente está com algum sintoma respiratório, é importante que a gente faça a etiqueta da tosse, né? Não use lenço de pano, por exemplo, para limpar a boca e nariz. Então, o lenço de pano ele não deve ser utilizado para esse fim. Né? O que deve se utilizar ou é um lenço de papel que cubra nariz e boca quando a gente tosse, espirra, né? Então, e esse lenço de papel deve ser descartado assim que usado, não guardá-lo de novo, porque ele vai ter partículas virais ali, e aí se a gente guarda no bolso, essas partículas virais vão ficar no nosso bolso e a gente pode contaminar a nossa roupa, enfim. Só pra gente mostrar para quem tá nos assistindo, doutora, qual é a maneira correta, né? Sim. Então, quando a gente vai espirrar ou tossir, a gente deve levar, cobrir a boca e o nariz, ou com lenço de papel, ou se não com o braço, né? Então, levar a boca e o nariz até o braço e cobrir, então, a boca e o nariz com o braço para evitar a dispersão de partículas no ar ou que atinja outras pessoas, né? Uhum. E também a higiene frequente das mãos, né? Higienizar as mãos frequentemente, então, e evitar colocar a mão sem higienizar na boca, nos olhos e no nariz, né? Então, a gente tem reforçado isso bastante, porque aí também você leva, né? Pode levar ali o vírus para sua mucosa. Então, tem que higienizar a mão frequentemente, ou com água e sabão, ou com álcool gel.
Certo. E aí, passando o álcool gel, a gente poderia mostrar também qual é a maneira correta. Como faz? Vamos lá. Deixa eu remangar aqui. Acho que é uma das principais dúvidas, né, que surgem hoje em dia de como prevenir, como a gente pode se proteger, como higienizar corretamente. E não, né, não é só passar o álcool, né? A gente tem que colocar o álcool ou água e sabão e tem que tentar, tem que fazer em toda a mão, né? Tem que cobrir todas as partes da mão, tem que o álcool passe por todas a parte da mão. Então, primeiro a palma da mão, entre os dedos, depois o dorso das mãos. Isso mais ou menos a gente leva com álcool uns 20 segundos, mais ou menos, né? A outra mão, né? O dedão, que às vezes a gente não... E deve ser feito dessa forma aqui, porque pra gente pegar todas as partes do dedão, né? Então, pra realmente fazer a antisepsia correta. As unhas, né? E os punhos, né? Essas são todas as partes da mão que a gente vai usar o álcool, água e sabão. Então daí a gente consegue higienizar todas as partes da mão. Não fica uma parte, talvez o dedão, se a gente não fizer, né, dessa forma, a gente não vai conseguir higienizar todo o dedão. Então isso é importante fazer. Certo. Doutora, e aí, só uma última pergunta, então, que eu acho que é importante também a gente esclarecer, né? O uso de máscara, para quem não está contaminado, ele evita a contaminação? Na verdade, o uso de máscara, ele deve ser usado... Quando que a gente usa a máscara, né? A gente deve usar a máscara quando o profissional da saúde vai atender um paciente que esteja com sintoma respiratório, que seja não só coronavírus, né, mas outras infecções respiratórias. Então a gente vai usar a máscara nessa situação, ou se não, a máscara cirúrgica no caso, né, que é para a maioria das situações, a máscara cirúrgica e eventualmente a máscara N95. E o paciente, quando ele está, ou uma pessoa, quando está sintomática respiratória, está com tosse, com coriza, com espirrando, que aí nesses casos ela utiliza a máscara. Então, para conter também, então, as partículas, para não deixar dispersar, enfim, e aí diminuir a transmissão também, né, nesses casos. Então, essas são as situações em que a gente utiliza a máscara. Né? Então, digamos, na assistência, saúde, enfim, né? Tem outras situações que não que a gente está comentando aqui. Certo, e agora então, doutora Alan, a gente falando um pouquinho, né, para aqueles pacientes que tem que ter um cuidado mais especial, assim, agora durante essa pandemia, né, especificamente para os pacientes em tratamento oncológico, quais são as recomendações? Então, Silvana, nós do Serviço do Centro Integrado de Oncologia, da Oncologia do Mãe de Deus, nós estamos seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e em acordo com as recomendações do nosso Comitê e Comissão de Infecção Hospitalar. As recomendações que nós temos feito é que os pacientes que estão em tratamento para câncer, que estão em quimioterapia, que estão em radioterapia, porque existe uma urgência relacionada com essa doença, que eles devem continuar o tratamento e não deve ser interrompido. Essa recomendação não é só nossa, também ela é embasada em recomendações de sociedades brasileiras de oncologia, Sociedade Americana de Oncologia. O cuidado que a gente tem expandido um pouco a mais é que se algum paciente chega para tratamento com sintoma, em acordo com o que a doutora Vanessa falou, algum sintoma suspeito, a gente tem oferecido para que ele coloque máscara durante a quimioterapia, durante a radioterapia, ele e o familiar, né? Porque eventualmente ele pode ser um portador do vírus e ele poderia ser um agente de disseminação no nosso meio. Por um lado, a gente tem uma vantagem de localização. O centro de oncologia aqui fica fora do hospital. Eu acho que isso é muito importante, né, a gente ressaltar aqui. Fica num prédio à parte, então não há um fluxo desses pacientes passando junto da emergência, tampouco junto da internação. Então os pacientes de alguma forma são um pouco mais protegidos.
A outra medida que a gente acabou tomando é em contactar, e isso também tem um embasamento, uma recomendação científica, a gente está contactando os pacientes mais idosos e os pacientes que são apenas para uma revisão, para eles transferirem a consulta. Então, assim, Certo. pacientes que vêm só para mostrar um resultado de exame, nós estamos ligando para eles e pedindo eventualmente que eles nos enviem o resultado do exame por e-mail, o resultado de alguma necessidade pelo WhatsApp do próprio médico, evitando que esse paciente com 80 anos, 85 anos, venha a circular no nosso meio e em acordo com a recomendação de mantê-lo isolado em casa como proteção. Mas a gente não suspendeu o atendimento, nós estamos atendendo diariamente casos novos, porque oncologia é uma área em que a gente não pode aguardar a passada dessa pandemia para tomar uma decisão. O tempo é muito precioso também, né? Quanto mais deixar a doença evoluir, pior, né? Pior é. Então, assim, nós estamos atendendo todos os pacientes que venham a consultar conosco, estamos iniciando o tratamento quando há necessidade, e assim, do ponto de vista oncológico, felizmente, apesar de eles serem pacientes de maior risco, a gente não tem nenhum registro de qualquer paciente oncológico nosso contaminado até o momento, ou com suspeita até o momento. Certo. Existe alguma maneira dos pacientes oncológicos aí aumentarem a imunidade nesse momento, ou até as pessoas também em geral? Não sei. Então, doutorado. Não existe isso, né? Existem situações oncológicas em que a gente tem medicação para aumentar a imunidade, mas tem uma indicação muito restrita e precisa. A gente não usa simplesmente para aumentar a imunidade. A gente não recomenda, um comentário que existiu aí, usar vitaminas, vitamina C, etc., porque não tem nenhum embasamento. Sim, nessa hora surgem muitas recomendações que não são de uma fonte segura, né? Então é importante a gente reforçar aqui. Não há nada, a doutora Vanessa pode comentar, não há nada que seja comprovado para aumentar e tampouco para prevenção, né, disso. Nenhum antibiótico, nenhum anti-inflamatório em relação a isso. E a nossa grande recomendação para prevenção é conversar com o paciente pelo telefone que tenha uma consulta e pedir para ele que ele venha somente se tem necessidade. E, eventualmente, por alguma dúvida, contate conosco para discutirmos a necessidade dele estar circulando no meio hospitalar. Certo. Reforçando o que o Alan falou, então não existe nenhuma medicação, né, nada que aumente a imunidade, né? O que a gente tem que estar bem nutrido, né, para a gente poder ter as nossas próprias defesas e a gente produzir as nossas próprias defesas porque está bem nutrido, bem de saúde, mesmo tendo uma condição de saúde que possa eventualmente diminuir a imunidade, mas a gente tem que tentar, de outras formas, tentar estar com a alimentação adequada, isso tudo que a gente tem que reforçar, né? E que não tem nenhuma medicação, nenhuma vitamina que seja milagrosa ou que, né, aumente a imunidade dessa forma. Tá certo. Tem uma dúvida que surge bastante, que está surgindo bastante assim, as pessoas irem, tem questões básicas, né, que não dá pra gente evitar, como ir ao supermercado, né? Quais são as principais medidas de prevenção que a gente tem que tomar nesse momento de ir ao supermercado? Tanto pessoas que não estão em tratamento oncológico, quanto pessoas que estão em tratamento oncológico vão evitar, claro, né, contar aí com a ajuda da família, mas quem não tiver essa ajuda de alguém, quais são as principais prevenções nesse momento de ir ao supermercado? Primeiro, eu acho que se tem opção de fazer pedido em casa, né, online, enfim, via internet, que peça entrega em casa, né. Se não tem essa possibilidade, se tem que ir até o supermercado, os mesmos cuidados que a gente tem que ter sempre, né, não,
tocar, não, quando tocar nas superfícies, enfim, não levar a mão que não está limpa nos olhos, na boca, no nariz, então para evitar, né, que o ambiente que esteja contaminado te contamine. Então, né, contaminado com qualquer coisa, não só com o vírus do coronavírus, né? Existem outros vírus também que podem ficar no ambiente. Então, é evitar dessa forma. Se possível, ter um álcool de bolso, enfim, que você possa levar e, assim que possível, higienizar a sua mão, para que mantenha a sua mão limpa, né? Então, essas coisas que são... O ambiente em si, ele nunca foi limpo, né? Então, não é agora que ele é diferente de antes. Então, a gente tem que tomar as mesmas medidas que deveria tomar sempre, mas agora a gente, claro que reforça mais, porque isso tá bem em alta, assim, né? Então, essas são as recomendações, higienizar a mão de forma frequente e evitar que com a mão que você tocou no ambiente, você toque boca, olhos e nariz, para não levar nenhum agente infeccioso para suas mucosas. Certo. Não, os pacientes oncológicos a recomendação é a mesma, e a gente até assim orienta que, se possível, evite sair, e se tem um familiar que pudesse fazer as compras, que possa vir buscar uma medicação, que possa buscar uma receita, que solicite para o familiar fazer isso. A gente está aprendendo com isso tudo, né? Existem algumas pessoas que agora estão se oferecendo voluntariamente para auxiliar aqueles que não devem sair, mas eu acho que dentro das comunidades isso talvez vá gerar uma forma de relacionamento de um amparar o outro nessas situações. Tá certo. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o nosso final, então não sei se vocês querem deixar aqui para quem está nos assistindo uma mensagem. Doutora Vanessa? Bom, mensagem é higienizar a mão frequentemente, acho que essa é a mensagem principal. Uma coisa que eu até não falei quando eu demonstrei higiene de mãos é que preferencialmente não esteja com adornos das mãos, né? Então, porque quando a gente tem um anel, pulseira, relógio, enfim, a gente não consegue higienizar esses, né, nos lugares onde estão esses adornos de forma correta, né? Então, a gente tem que tentar tirá-los para poder higienizar a mão da forma mais correta. Então, reforçar a higiene de mãos, reforçar a etiqueta da tosse, né? Não esquecer de fazer a etiqueta da tosse, não esquecer de fazer a higiene de mãos. E os que podem permanecer em casa, que permaneçam em casa, mas que também a gente também não vai deixar de atender o paciente que precisa de atendimento no hospital. Então, ele vai ser atendido da forma mais segura possível. Acho que isso que o paciente tem que saber, e que ele pode procurar assistência tanto ou no hospital, ou, por exemplo, lá na ONCO, no ambulatório, enfim, quando ele realmente necessitar. Se for uma coisa eletiva e que ele possa esperar, é diferente, mas se nesse momento ele precisa, ele deve procurar a ajuda do profissional da saúde. Certo. Eu acho que a minha mensagem, em acordo com a Vanessa, é assim, além de manter os cuidados todos de higiene e de prevenção de contato, se possível e factível, realmente não se expor a regiões e horários de risco. Então, assim, quem puder fazer as coisas de casa, isso realmente o mundo está nos mostrando. A gente talvez ainda não está sofrendo como a Itália, como a China e como a gente pode aprender, os Estados Unidos. Mas a gente não precisa esperar sofrer, né, para depois a gente tomar essa decisão. E eventualmente a gente pode ter um resultado bem positivo por estar sendo assim, capaz de ter a decisão de uma forma de prevenção. Tá certo, então eu queria agradecer a doutora Vanessa, doutor Alan, né, e todo mundo que nos acompanhou aqui no Facebook, no Instagram. Lembrando que esse vídeo vai ficar salvo na nossa página do Facebook, a gente vai colocar no nosso YouTube também. E quem tiver dúvidas aí, quiser nos encaminhar para a gente tirar com o Dr. Alan, com a doutora Vanessa, né? E ainda quem tiver precisando de ajuda, enfim, dos nossos especialistas, pode entrar em contato no 32 30 60 00.
Até mais!